E aí, meus botafofos? Como é que vocês estão, meu povo? Tudo bom? Tô aqui para fazer um videozinho para vocês, vou falar um pouquinho dela, não teria como ser diferente. Semaninha de Champions, não é mesmo? Champions League voltando aí depois da data FIFA, quinta rodada da fase de grupos, uma semana decisiva. Muitos resultados vão ser definidos a partir dos resultados dessa semana, né, da terça e da quarta-feira. Vão definir a primeira colocação de grupo, quem que vai para as oitavas, quem que não vai, quem que vai para a Europa League. Né, de todos a gente só tem um garantido na Europa League, que é o Sevilla, não matematicamente, mas o Sevilla vai sempre para a Europa League, então já dá para deduzir. Mas enfim, brincadeiras à parte, meu povo, vai ser essa a temática do vídeo. Vou trazer para vocês aí um pouquinho do panorama, o que eu espero de cada jogo, e um pouquinho também do que eu vi no final de semana aí desses times, certo? Antes de tudo, eu vou pedir para vocês deixarem já o like de vocês, né? Se vocês chegaram no vídeo aqui, é muito importante que vocês deixem um like, porque impulsiona bastante o canal, pra gente que tá começando, é extremamente importante poder contar com essa força de vocês. Então, não perde tempo, deixa o likezinho aí pra gente, ativa o sininho pra sempre que chegar vídeo novo no canal, a gente tá produzindo bastante conteúdo, vai ativar a notificação aí pra vocês virem conferir. Deixa seu comentário também, fala o que vocês acham aí do vídeo que a gente tá fazendo, o que vocês pensam, se pensam diferente da gente, qual que é a opinião de vocês. Qualquer feedback também é sempre bem-vindo, claramente. Compartilha com os amigos, enfim, aquela forcinha, se inscreve no canal. Perfeito, galera? Vamos começar aqui então. Vou falar já primeiramente dos jogos de terça-feira. Vou olhar pro lado aqui, vocês vão reparar, porque eu tô com a colinha aqui dos jogos, né? Algumas coisas que eu separei aqui para falar para vocês. E sem muita enrolação, vamos partir aí já pro primeiro jogo. Eu vou falar por grupos, né? Para os jogos de terça-feira, dia 28. Na terça-feira a gente vai ter a bateria da segunda metade dos grupos, certo? Então grupos E, F, G e H vão jogar na terça-feira, grupos A, B, C, D vão jogar na quarta-feira essa semana, certo? E o primeiro jogo do grupo E, a gente tem a Lazio jogando em casa, né, na Itália, contra o Celtic, da Escócia. A Lazio, passando aqui para vocês também como que se encontra a situação de cada time. A Lazio é a segunda colocada do grupo com 7 pontos, é um grupo que tem Atlético de Madrid em primeiro com 8, a Lazio em segunda com 7, o Feyenoord em terceiro com 6 e o Celtic é o último colocado do grupo com apenas um pontinho. Se joga na casa da Lazio. A Lazio não vem de um bom resultado depois da parada da data FIFA. A Lazio acho que é a 10ª colocada do campeonato italiano, se não me falha a memória, e vem de derrota, né? Perdeu esse final de semana aí pro Salernitana, que é o lanterna do campeonato italiano, então veja bem, um péssimo jogo da Lazio. Péssimo resultado, aliás, o jogo foi equilibrado, mas perdeu de 2-1 fora de casa pro Salernitana. Então, mas pega o Celtic quarto colocado, com apenas um pontinho conquistado, sem muitos problemas. Aí eu acho que a Lazio consegue essa vitória, tá? Mesmo que não venha de um bom resultado aí pós a parada da data FIFA, não esteja bem no campeonato italiano, 10ª colocação, tá em segundo do grupo, faz uma Champions até que sólida. O Celtic tá mal, tomou 12 gols em 4 jogos, uma média de 3 gols sofridos por partida, então não dá nem pra dizer que a defesa do Celtic essa temporada é um problema pros adversários. Então acredito numa vitória sem muito problema da Lazio aí contra o Celtic jogando na Itália. Perfeito, rapaziada? O outro jogo do grupo já é um jogo mais interessante, que é Feyenoord e Atlético de Madrid na Holanda, né? O Feyenoord é o terceiro colocado do grupo com 6 pontos, mais uma eventual vitória aí pode colocar ele em condições de ir para as oitavas, tá? O Feyenoord é o segundo do campeonato holandês, venceu no final de semana após a parada da FIFA, venceu de 4-2 e assim, galera, foi um amasso, tá? O Feyenoord, aliás, perdão, deu mais de 20 chutes na partida, criou 5 chances claras de gol, pelo menos, né? Então, assim, não acredito que seja presa fácil aí pro Atlético de Madrid, tá? Que também vem de uma vitória, venceu agora no final de semana contra o Mallorca. O Atlético de Madrid vem fazendo um 2023 muito regular, é um time muito diferente daquele Atlético de Madrid que a gente conhece, Atlético de Madrid defensivo, que bate muito, marca muito bem, joga no contra-ataque. Não, é um time mais equilibrado, é um time que sabe atacar, que faz bastante gol, procura e sabe propor o jogo muitas vezes. Então acho que vai ser um jogo muito interessante esse jogo aí da Feyenoord contra o Atlético de Madrid lá na Holanda, tá, rapaziada? Duelo aí que, em caso de vitória do Feyenoord, ele passa o Atlético de Madrid, então ficar de olho nesse jogo aí, que eu acredito que o Feyenoord pode surpreender ou pelo menos dar um trabalhinho aí pro Atlético. Passando pro próximo grupo dos jogos de terça-feira, grupo F, o grupo da morte. Esse é o grupo aí que todo mundo tá interessado em saber dos resultados, né? Milan, na Itália, joga contra o Borussia Dortmund. E quem diria, né, que na quinta rodada e penúltima rodada da fase de grupos a gente teria o
o Borussia em primeiro do grupo. Muitas pessoas colocaram o Borussia como o time que ficaria em quarto nesse grupo da morte, né? Um grupo com o Milan, que foi bem temporada passada, com o PSG em reconstrução, mas forte o time do PSG, muito investimento, agora com técnico novo, Luiz Henrique, né? Todo mundo imaginou que o PSG, acredito que a galera imaginou que o PSG estaria mais maduro a essa altura do campeonato também, né? Mas... E tem o Newcastle, o novo rico também, já dando trabalho, né? Tem 2 temporadas aí de trabalho muito sólido do Newcastle, bons jogadores. Todo mundo imaginou o Borussia como o pior time do grupo e está em primeiro aí com 7 pontos. Segundo colocado do grupo é o próprio PSG com 6. Terceiro, o Milan com 5 e o Newcastle, o quarto colocado com 4 pontos. Ou seja, a escadinha aí 7, 6, 5, 4. Qualquer coisa pode acontecer nesse grupo, rapaziada. Embora o Borussia seja o primeiro colocado, eu acredito que o Borussia vai ser o que não vai arrumar vaga, vai ser um dos times que não vai arrumar vaga para as oitavas, tá? E vai começar já nesse jogo. O Milan recebe em casa, né, o time do Borussia, venceu esse final de semana por 1-0, mas não foi um jogo legal, tá? O Milan venceu o jogo que teve agora no final de semana após a data FIFA em casa contra o Fiorentina, mas não foi um jogo da hora do Milan, tá? O Milan foi pior na partida, deu menos chutes, criou menos chances, mas foi efetivo. Venceu aí por 1-0, aproveitou a chance que teve. É a cara do Milan, né, rapaziada? Não dá pra esperar um Milan que vai amassar o adversário. Mesmo na última rodada de Champions, quando conseguiu resultado contra o PSG, a gente viu que foi um Milan que, assim, não é um time que vai encurralar, botar o adversário na parede, não. É um time que busca efetividade, confia muito na habilidade do Rafael Leão. Vai ser um jogo interessante também, Milan e Borussia, mas eu coloco aí o Milan com leve favoritismo para essa partida, tá? E o outro jogo, um jogo que na minha opinião esteticamente vai ser mais bonito de assistir, o PSG recebe lá na França o Newcastle, né? Esse jogo que na ida foi 4-1 pro Newcastle, um amasso do Newcastle, hein, rapaziada, cá entre nós, o Mbappé não pegou na bola. Foi um verdadeiro amasso do Newcastle lá na Inglaterra. O PSG vai vir com sangue nos olhos para tentar manter aí a segunda colocação do grupo, ou quem sabe até ir para primeiro se o Borussia perder o jogo contra o Milan, né? Mas eu não vejo consistência nesse time do PSG, viu, rapaziada? O PSG jogou na sexta-feira, esse final de semana, venceu por 5-2 o Mônaco lá no Parque dos Príncipes. Parece que o PSG só joga sempre em casa, né? O PSG sempre joga em casa. E jogou o clássico contra o Mônaco, venceu a partida por 5-2. Aí você olha os resultados e fala, caramba, o PSG enfiou 5. Não foi assim, viu? Eu assisti esse jogo e o Mônaco foi... O jogo foi equilibrado, tá? O Mônaco teve melhores chances, inclusive, mas ele estava de fato equilibrado esse jogo até 60 e poucos minutos. E aí o PSG acabou fazendo um gol atrás do outro, embalou 2 gols muito rápido, depois fez o último gol mais pro final do jogo e acabou sentenciando uma partida que de bola jogada foi bem equilibrada até certo ponto do jogo. Perfeito? Acho que vai ser um jogo difícil então pro PSG. O Newcastle é um time forte, venceu também no final de semana, em casa contra o Chelsea, venceu por 4-2, dominou a partida, jogo muito consistente, muito forte do Newcastle. Então acredito que, embora o PSG jogue na França, é um time muito frágil, um time que cede muito. O Donnarumma falhou no final de semana, né? Não vem fazendo uma boa temporada o Donnarumma, mais uma vez, decepcionando aí. Acredito que o PSG, embora jogue em casa, seja underdog para essa partida aí, rapaziada. Eu acredito mais uma vitória do Newcastle, tá? Matamos o grupo F, vamos pro grupo G, terceiro grupo aí da terça-feira. Esse grupo ele não tem tanta graça mais, né, rapaziada? O grupo do Manchester City a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Sempre o City classificado em primeiro, o segundo time mais forte briga ali pela segunda colocação, que é o caso que está acontecendo aqui. A gente vai ter o City recebendo lá na Inglaterra o Leipzig. Também parece que se enfrentam toda a temporada, Manchester City e RB Leipzig. Mas o City é o primeiro colocado do grupo com 12 pontos, o Leipzig vem em segundo com 9, e depois empatados em terceiro e quarto o Young Boys e o Estrela Vermelha com 1 ponto cada um. Que vão se enfrentar. Não vou nem falar sobre esse jogo, porque eu honestamente não sei muito bem o que falar do Young Boys nem do Estrela Vermelha, fora o desempenho deles nessa Champions. É um jogo assim que vem de pouco, né, rapaziada, e entre dois times que já estão eliminados, né, a briga entre eles ali para ver quem vai para a Europa League. Young Boys com uma leve vantagem aí por jogar em casa, perfeito?
Agora, outro jogo na Inglaterra, City e Leipzig, é um bom jogo. O City não tá longe de ser a equipe dominante da temporada passada, tá? O City tem tido alguns tropeços nessa temporada, encara algumas dificuldades de criação, de domínio, sem o De Bruyne no time, que só volta depois da virada do ano. Mas é o City, né? É uma engrenagem que funciona muito bem, jogadores que se conhecem, tem um entrosamento muito bom, tem o melhor técnico do mundo, um dos grandes centroavantes aí dos últimos tempos, que é o Haaland. Então eu acredito que seja um jogo, tem um bom favoritismo aí do City, mas vai ser um jogo interessante. O Leipzig é um time que marca em cima, sobe a marcação, deixa espaço, gosta de jogar, deixa jogar. O City também, embora não costume deixar jogar porque marca muito bem em cima, é um time que deixa espaço também. Se você conseguir escapar da pressão do City, você vai ter campo para correr. O Leipzig gosta disso, está acostumado com isso na Alemanha, são jogos muito físicos na Alemanha, né, de muita correria, muito espaço. Então acredito que seja um jogo muito interessante de se ver, assim, não vai ser tão fácil a parada para o City, a primeira instância, né, porque o time do City é muito bom, pode se transformar qualquer jogo num jogo fácil, num jogo simples. Temporada passada a gente viu o que aconteceu quando essas equipes se enfrentaram na Inglaterra, né. Mas acho que vai ser um bom jogo aí, favorito o City, claro, mas acho que vai ser mais um bom jogo aí dessa terça-feira, rapaziada. Falando um pouquinho do desempenho desses times no final de semana, o City jogou no sábado de manhã, é um bom jogo contra o Liverpool, sempre grandes jogos, né, entre City e Liverpool. O jogo foi no Etihad, na casa do City, o City saiu vencendo com o gol do Haaland no começo do jogo. E o Liverpool empatou no segundo tempo, mais pro finalzinho com o gol do Arnold. Foi um jogo equilibrado e eu acho que o resultado reflete bastante o que foi a partida, porque foi um tempo praticamente de cada time, né? O primeiro tempo o City foi levemente superior, o segundo tempo o Liverpool acredito que tenha lidado melhor com o que o City propôs e conseguido machucar mais o City, principalmente nos contra-ataques, e dessa forma aí conseguiu levar um empate para casa. Perfeito? E o Leipzig perdeu a partida que teve no final de semana fora de casa contra o Wolfsburg. Mas, rapaziada, também não se iludam pelo resultado, né? Exemplo do que foi o PSG e Mônaco que eu estava falando agora há pouco, né? Uma vitória do PSG num jogo em que eu acredito que o Mônaco que tenha sido equilibrado, né? E acredito até que o Mônaco tenha merecido coisa melhor. Aqui é a mesma coisa, né? O Leipzig perdeu de 2-1 fora de casa contra o Wolves, mas amassou o Wolfsburg. O time do Leipzig jogou muito melhor que o time do Wolfsburg. Aqueles jogos em que você ataca, a bola não entra tanto assim, você não é tão efetivo. E acaba perdendo o jogo. Eu peguei algumas estatísticas aqui do WhoScored para passar essa impressão aí para vocês. Foram 25 chutes do Leipzig, 25 chutes, exato. Sendo que o Leipzig criou 5 chances de gol, claras, grandes chances que a gente chama, contra apenas uma do Wolfsburg. E é curioso, né, porque você está vendo aí o Wolfsburg com apenas uma chance de gol criada e acabou marcando 2. E saindo vencedor da partida, mas foi uma boa partida do Leipzig, então não espero jogo fácil contra o City, tá? E indo pro grupo H, um grupo interessante também, tá equilibrado, né? Tem o Barcelona em primeiro colocado com 9 pontos, o Porto em segundo colocado com 9 também, em terceiro o Shakhtar com 6, e o último colocado, o azarão do grupo Antuérpia, com nenhum ponto conquistado até agora, né? O jogo do Shakhtar não é na Ucrânia, por conta, enfim, de tudo que está acontecendo na Ucrânia, mas é mando do Shakhtar, acredito que deva ganhar sem nenhum problema contra a Antuérpia, tá? E fazer 9 pontos aí, por isso que é muito interessante para Barcelona e Porto, que vão fazer um dos grandes jogos dessa rodada de Champions, porque ambos estão com 9 pontos, o Barcelona leva vantagem por conta da vitória contra o Porto lá em Portugal, no confronto direto, portanto, que é critério de desempate, né, nos campeonatos europeus, o primeiro critério, inclusive, e por isso o Barcelona lidera o grupo. Eu não sei muito bem o que esperar dessa partida, viu, rapaziada? Não preciso nem dizer aqui que o clubismo apita quando eu falo do Barça, mas o Barça não vem bem, não tem sido uma grande temporada do time do Xavi, empatou nesse final de semana, no sábado de manhã também 1-1 contra o Rayo Vallecano, não foi uma boa partida, mais uma vez. O Barça apresentou, aliás, nessa partida uma crescente, com relação aos jogos passados, né? Tirando o jogo contra o Real Madrid, o clássico, há um tempo atrás, que o Barcelona perdeu em casa de 2-1, mas na minha visão, e enfim, estatisticamente falando, foi superior ao Real Madrid, mereceu coisa melhor na partida, a derrota foi um resultado ilusório, jogou bem, mas perdeu. Depois daquela partida, parece que a moral da equipe acabou caindo um pouco, o time fez péssimos jogos, conseguiu até ganhar uma outra partida, mas muito mais na camisa do que no futebol jogado. E se complicou na última rodada, empatando fora de casa contra o Shakhtar.
E agora está disputando aí a primeira colocação do grupo. O Barcelona vem de 2 vexames na Champions, então é muito importante para a equipe da Catalunha conseguir a vitória, os 3 pontos e classificar em primeiro desse grupo, né? Tanto para a moral do time quanto financeiramente. O Barcelona vem naquela crise que todo mundo já sabe. Enfim, no final de semana jogou fora contra o Rayo Vallecano, que é um time indigesto, que já conseguiu tirar pontos do Real Madrid essa temporada também. Não foi bem no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, criou algumas chances, mas os problemas do time do Barcelona se repetem em quase toda a partida, né? Parece que a gente está sempre vendo o mesmo jogo. É um time lento, troca muitos passes, mais passes sem objetividade, passes laterais, demora para inverter o jogo, pouco efetivo, cria poucas chances. Quando cria, os jogadores desperdiçam. Lewandowski vem fazendo uma péssima temporada. E um time que essa temporada, ao contrário do que foi a temporada passada, e que foi a grande chave, né, da equipe do Xavi para ser campeão espanhol, foi o desempenho defensivo. E defensivamente o Barcelona nessa temporada tem sido inseguro, tem tomado muitos gols. Então acredito que vai ser um jogo muito aberto. No final de semana o Porto venceu, na sexta-feira, aliás, né, foi 4-0 contra o Monte Alegre, é um time fraco, então não dá para usar muito como parâmetro. Então, me baseando mais no que foi o jogo entre essas duas equipes no primeiro turno aí da Champions, o Porto foi melhor. Né? Conseguiu machucar o Barcelona em diversos momentos. O Barcelona não se sentiu confortável em nenhum momento do jogo, mesmo quando fez 1-0. Foi muito pressionado e não tomou o empate e até a virada por sorte. Foi um daqueles jogos em que o Barcelona mereceu sair com um resultado muito pior do que saiu. Foi 1-0 para o Barça lá em Portugal. Joga em casa dessa vez, não é no Camp Nou, como todo mundo sabe, Camp Nou em reformas, é no estádio Montjuic, que não tem sido um grande problema para o Barcelona, mas o desempenho do time mesmo que tem deixado a desejar. Por isso acho que é um jogo muito aberto, não sei o que esperar muito dessa partida não, viu, rapaziada? Partindo agora para quarta-feira, dia 29, temos os outros 4 grupos. No grupo A, pegando aqui para vocês, a gente tem um belíssimo jogo, rapaziada, entre Galatasaray e Manchester United. Esse jogo é na Turquia, né? O grupo se encontra da seguinte maneira: Bayern de Munique com 12 pontos, né? E venceu no final de semana o Bayern mais uma vez, 1-0, gol do Kane. Que temporada vem fazendo o Kane no Bayern de Munique, hein? Eu por um momento duvidei que ia ir bem e tá me fazendo morder a língua. O Kane tá jogando muita bola, dá mais gols que jogos com a camisa do Bayern de Munique. É um absurdo o que o Kane tá fazendo essa temporada, né? Muitos olhos pro Bellingham, por conta do que vem fazendo com o Real Madrid, merecido também, mas olho no Kane, rapaziada, olho no Kane. Fora das lentes aí, o Kane tá jogando muita bola essa temporada, faz uma temporada aí pra brigar forte pelo melhor do mundo. Logicamente foi só nem metade da temporada ainda, mas o começo do Kane pelo Bayern é muito forte. Né, o Bayern joga contra o Copenhague na Alemanha, não deve ter problemas para ganhar. Primeiro colocado do grupo contra o segundo colocado, Copenhague, com 4 pontos apenas, né, um grupo nivelado por baixo. Acredito que seja a vitória do Bayern nessa partida, que vai abrir margem para as outras 2 equipes do grupo que vão se enfrentar. Como eu comentei, Galatasaray e Manchester United jogam na Turquia. Galatasaray é o terceiro com 4 pontos, Manchester United é o quarto colocado com 3 pontos. A temporada do United é muito ruim, mas depois da data FIFA voltou bem, né? Meteu um 3-0 no Everton esse final de semana, também assisti esse jogo, teve aquele golaço do Garnacho. Se você não viu, por favor, para o vídeo, pesquisa aí no YouTube ou em qualquer outra plataforma o gol do Garnacho contra o Everton nesse final de semana e assiste. Foi um gol de bicicleta lindo, rapaziada. Lembrou um pouco do Cristiano Ronaldo, que é o grande ídolo do Garnacho, embora argentino, né? Uma heresia, por assim dizer. Mas foi um golaço. Lembrou do Cristiano Ronaldo contra a Juve, lembrou do Rooney contra o Manchester City, com a camisa do mesmo United. E trouxeram muitos comentários, né, do Rooney, porque também jogou no Everton, então é um jogo que representa muito aí pro inglês. Mas, enfim, foi um jogo tranquilo do United. O gol do Garnacho com 3 minutos deu muita cara do jogo, né, porque muda o planejamento. Você toma o gol com 3 minutos de jogo, ainda mais como foi o gol, elevou muito a moral do time do Ten Hag e, por consequência, também abaixou do time do Everton. Então foi um jogo tranquilo do United, 3-0, não tomou gol, que também vem sendo uma questão essa temporada. Não foi um jogo tão fácil quanto um 3-0 faz parecer, mas foi um bom resultado. O United precisava disso, acho que vem confiante para a partida, mas fora de casa contra o Galatasaray, que tem muito craque no time, tá, rapaziada? Não se enganem, Galatasaray tem o Mertens, tem o Icardi, que tá jogando muita bola, nosso querido Talarico.
Enfim, me fugiram os nomes agora, mas o time do Galatasaray tem muito craque, tem muito jogador bom de bola, tá jogando bem essa temporada. Eu acredito que tem um leve favoritismo do Galatasaray contra o United, inclusive minha aposta para esse grupo, além do Bayern de Munique em primeiro colocado, claro, é que o Galatasaray passa em segundo, tá? Vamos pro grupo B. Grupo B que tem Arsenal em primeiro com 9 pontos, o PSV da Holanda em segundo com 5, o Lens da França com 5 também em terceiro colocado e em último o Sevilha com 2 pontos. Eu fiquei um pouco surpreso com o desempenho dos times desse grupo, tá? Eu esperava que o Sevilha fosse dar mais trabalho, mas não tem jeito. O Sevilha está enamorado da Europa League e vai brigar por ela. Por brigar por ela, acredito que seja esse momento que o Sevilha vai dar a virada na mesa, tá? Pega o Lens, pega o PSV na Espanha. O Sevilha vem de derrota, depois da data FIFA perdeu para a Real Sociedad fora de casa. E a Real Sociedad, a gente vai chegar nela, eu vou falar, não é demérito nenhum você perder para a Real Sociedad essa temporada. Então não vou usar esse jogo como parâmetro. Eu acho que o Sevilha é um time forte, que sabe jogar, um time organizado, joga dentro de casa. Tem jogadores experientes, acredito que vai conseguir conquistar a vitória contra o PSV nessa rodada e tentar brigar aí pela vaga na Europa League, tá? Sair da última colocação do grupo. O outro jogo é um jogo muito interessante, né? O Arsenal é o primeiro colocado com alguma folga, lógico, não garantiu ainda porque tem 6 pontos em disputa, mas é o primeiro colocado com alguma folga, joga em casa, vem de vitória no final de semana, venceu por 1-0 com um gol do Havertz, finalmente um gol do Havertz. Contra o Lens, que também vem de boa vitória no final de semana, venceu por 3-0, fora de casa, mas não dá para ter jogos do campeonato francês como parâmetro, né? De qualquer forma, acho que vai ser um jogo muito interessante, tá? Acredito que seja um jogo muito, muito legal de se ver, não vai ser fácil pro Arsenal. Olho nesse jogo aí também, rapaziada. Grupo C. Grupo C também já está um pouquinho resolvido, né? Real Madrid com 12 pontos em primeiro, 100% de aproveitamento aqui na Champions, é exemplo do Bayern de Munique e do City, que são os únicos 3 times 100% na Champions até agora. Pega em casa o Napoli. Se fosse temporada passada, rapaziada, esse jogo teria um hype do caramba, né? O que o Napoli jogou temporada passada, o Kvaratskhelia, o Osimhen e o time em si funcionando muito bem. Acabou decepcionando, sendo eliminado pelo Milan. Mas é clássico, não dá pra... E o Milan tem muita camisa, então não dá pra criticar o Napoli. O Napoli dessa temporada é um Napoli que já não tem mais o mesmo técnico e não tem mais a mesma bola. Nem coletivamente, nem individualmente, porque os destaques do time também não estão indo bem. Teve aquela polêmica do Osimhen com a própria organização do Napoli, que postou um vídeo com um teor levemente duvidoso, por assim dizer, né? E ele ficou puto e pá. Enfim. Esse jogo é na Espanha e eu acredito que não vai ter muito problema pro Real Madrid vencer essa partida. Então o Real Madrid não faz uma grande temporada a nível de bola jogada, mas assim, não lembro também a última vez que eu vi o Real Madrid jogando aquela bola e mesmo assim o Real Madrid ganha, disputa, briga, vai lá e leva a Champions mesmo sem jogar bola. Não tem o Vinícius Júnior, é verdade, o Vinícius Júnior se lesionou, deve voltar só em meados de fevereiro, mas o Rodrigo chamou a responsabilidade já nesse final de semana, meteu 2 gols, o Bellingham voltando de lesão meteu seu gol também, obviamente, né? Não pode ter jogo do Real Madrid sem gol do Bellingham. Então eu acredito que o Real Madrid vence esse jogo contra o Napoli. Não vai ser um jogo extremamente fácil, mas também não acho que seja grande desafio, como seria se fosse temporada passada, tá? O outro jogo do grupo é Braga e União Berlim. Braga com o terceiro colocado com 3 pontos, União Berlim o último colocado com 1 pontinho. Na casa do Braga, em Portugal. O Braga é mais time que o União Berlim. Começou a temporada muito bem, chegou por um momento breve até liderar lá o campeonato alemão. E aí na estreia da Champions perdeu de 1-0 pro Real Madrid, como foi, né? Gol do Bellingham aos 93. E aí aquele jogo acabou com a moral do time do União Berlim. O Braga agora já é diferente, rapaziada. O Braga fez um bom jogo contra o Real Madrid na Espanha, na última rodada aí da Champions. É um time que eu acredito que a essa altura da competição tem mais bola do que o União Berlim. Acredito que vence esse jogo com tranquilidade, tá? E o último grupo, rapaziada, para fechar aqui o videozinho para vocês, é o grupo da Real Sociedad, que é um dos times que inspira mais confiança nessa temporada, tá? Dos times sem hype aí, acredito que é o time que joga mais bola na Europa, tá? Ao lado do Girona, que tem disputado forte a liderança do Campeonato Espanhol.
e do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, que também tem sido sensação nesse começo de temporada, mas nenhum desses dois times estão na Champions. Então, dos times da Champions League, o time que está jogando mais bola, né, futebol jogado, não resultados, é a Real Sociedad. Tá? A Real Sociedad venceu novamente nesse final de semana contra o Sevilla, venceu por 2-1 em casa. Um futebol muito bem jogado, troca de passes, muito rápido, um time que sabe o que quer, marca em cima, pressiona, sufoca o adversário, faz tudo muito bem. Difícil de ver defeitos nesse time da Real Sociedad. E para mim era uma das claras favoritas aí pro grupo. E vem correspondendo a essa expectativa, né? Líder do grupo com 10 pontos, empatada com a Inter de Milão com 10 também. O terceiro colocado do grupo é o Salzburg com 3. E o Benfica, o último colocado do grupo, eu acho que isso daqui é uma surpresa para esse grupo, né, rapaziada? Mas não só por ser o último, mas por ter 0 pontos até agora na competição. O Benfica não conseguiu nem sequer um empatezinho ainda na Champions League depois de 4 rodadas, tá? Então, enfim, eu fiz uma introduçãozinha aqui sobre a Real Sociedad. Joga em casa, lá na Anoeta, um estádio muito difícil contra o RB Salzburg, e acho que não vai ter problemas para sair com a vitória e fazer 13 pontos aí, se isolar na liderança. Porque o outro jogo do Benfica e da Inter de Milão já acho que é um jogo mais equilibrado. A Inter de Milão empatou no final de semana com a Juventus, né, na casa da Juve, um jogo com a cara do futebol italiano, né, rapaziada, um jogo de poucas chances, um jogo muito pegado, com muita falta. É um time consistente, é um time que sabe o que quer, é um time que dá muito trabalho, finalista da temporada passada, jogou bem a final contra o Manchester City, muita gente imaginou que ia ser uma massa, não foi, muito pelo contrário, inclusive a Inter de Milão teve chance de vencer a partida. Eu acredito que seja um jogo difícil aí pro Benfica, pelo futebol que o Benfica vem apresentando na temporada, mas joga em casa. Então a parada que a Inter de Milão tem pela frente é mais dura do que a da Real Sociedad. Acredito que a Real Sociedad confirme aí, continue, aliás, confirme não porque vai ter a última rodada, mas continue aí em primeiro colocado do grupo. Tá falado, meu povo? Acho que o que eu tinha para passar para vocês era isso aí. Panoramazinha do que eu vi no final de semana, o que eu espero aí desses jogos da semana da Champions também, semana de Champions sempre especial. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você pensa alguma coisa diferente, se você não pensa. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, que fortalece pra caramba aí a gente, tá bom? De compartilhar, de ativar o sininho, se inscrever no canal. E segue a gente também nas redes sociais, tá? A gente produz conteúdo lá pro TikTok e pro Instagram também, tá aqui na descrição do vídeo os links para essas plataformas, mas não tem segredo, né? @FullClubismoFC, a exemplo aqui do YouTube. Perfeito, rapaziada? Forte abraço aí pra vocês e até a próxima.